Nós, geralmente, quando pregamos, eu digo nós sacerdotes, frisamos a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, as 3 leituras, mas dificilmente a gente prega o Salmo responsorial. Eu queria aproveitar o ensejo que nós temos nessa liturgia do 28º domingo, ou já celebramos dominicalmente falando, já passamos das 18 horas liturgicamente falando, e aproveitar e enfatizar esse salmo tão conhecido por cada um de nós. Este é o salmo que todos conhecem, dos mais jovens aos mais experientes da vida de fé e que tem um pouco de conhecimento que seja da Sagrada Escritura. Se você tem o seu folheto e quiser retomar o Salmo 23, 22, fique à vontade. Eu vou pela Bíblia de Jerusalém, que a tradução hebraica aqui está mais consistente para a língua portuguesa, para nós pensarmos esta noite. Diga assim comigo: Yahvé é meu pastor. Diga isso. Nada me falta. Diga isso de novo: Yahvé é meu pastor e nada me falta. Se nós pudermos fazer um trocadilho, nós diríamos aqui: o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha. Diga isso comigo: o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha. Mas o que me encanta, minha gente, já no início desta fala, desta pregação, é justamente aqui esse pronome possessivo, meu. O pronome possessivo nos indica posse, nos indica ao mesmo tempo pertença. Quando Davi canta o Salmo 22, 23, Davi está dizendo que Deus é meu e eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele e Ele me pertence. Aqui também eu me lembro de Jó, esse grande livro do século V a.C., escrito na literatura sapiencial do povo de Israel. O livro de Jó, quando o autor sagrado vai dizer justamente: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Aqui nós percebemos, minha gente, justamente que nessa vida tudo é um empréstimo. Os teus filhos foram emprestados, tua mulher é um empréstimo, teu esposo é um empréstimo, teus pais formam um empréstimo, você que é filho também. Tudo nessa vida é um grande empréstimo e que tudo isso vai passar em algum momento. Nem o nosso corpo, na verdade, não nos pertence. Quando nós morremos, são os outros que cuidam do nosso corpo sem vida, do nosso corpo morto, das vestimentas fúnebres e assim por diante. Quando nós olhamos aqui para este cântico de Davi, nós percebemos que a única coisa que verdadeiramente nos pertence é Deus. Eu sou de Deus e Deus é meu. Sou uma ovelha que precisa de um pastor e Ele é o pastor que pertence a esta ovelha que sou eu. Ao mesmo tempo, nós vamos entendendo e compreendendo algumas características da ovelha. A ovelha é um animal inteligente, sim, é um animal dócil. Mas ao mesmo tempo a ovelha é um animal indefeso. Ela não possui, por exemplo, garras. Por isso a ovelha era uma presa tão fácil. Ao mesmo tempo a gente vai percebendo que as ovelhas não têm velocidade. Uma outra característica é também que elas nem sequer se limpam. Diferentemente, por exemplo, do gato do cachorro, que faz a sua auto-limpeza. As ovelhas também não fazem. E aí nós percebemos que é um animal que em tudo precisa do pastor. Eu sempre fiquei pensando, por que será que Davi
na metáfora sobre a pertença do homem para com Deus, não usou metaforicamente um outro animal, um outro símbolo. Por que não um leão? Por que não um cachorro? E justamente ele vai usar a ovelha. Eu sou o pastor, Deus é pastor e ao mesmo tempo eu sou essa ovelha. Por que será que ele vai usar justamente esse animal com essas características? Justamente porque Davi sabia que a ovelha, mais do que qualquer outro animal, precisa 100% do cuidado, do zelo do pastor. E é justamente isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos o tempo todo do cuidado, do zelo, da atenção, do amor desse Deus que nos apresenta como pastor desde o Antigo Testamento. Por isso que lá nas páginas de João, capítulo 10, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, ele está justamente reinterpretando, atualizando, numa forma hermenêutica, exegética, de aplicar o Antigo Testamento, de aplicar o Salmo 23 a ele mesmo. Quem é de fato o grande pastor, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus? Na língua grega, pastor é poiemen, de poemano, que significa aquele que cuida, aquele que zela. A arte de pastorear, poimaino. E aí entendemos ao mesmo tempo, minha gente, que ele escolheu a ovelha justamente por esse motivo. Eu preciso de Deus, como a ovelha precisa de um pastor. Diga isso comigo: eu preciso de Deus, como a ovelha precisa do pastor. Você é uma ovelha frágil. Você talvez seja uma ovelha ferida, uma ovelha com uma história talvez cheia de lacunas, de problemas, de dores. Aqui hoje celebramos 2 sétimos dias, portanto temos ovelhas aqui enlutadas, certamente com um sentimento de saudades. Temos ovelhas traumatizadas, embrutecidas pela vida, magoadas, rancorosas. E aí entendemos justamente que nós não somos o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Nós não somos fortes o tempo todo. Nós não somos imbatíveis. Nós não somos incansáveis. Não, não somos. Nós somos sim essa ovelha ferida, machucada, angustiada, depressiva, traumatizada. Essa ovelha que em tudo precisa e pertence a esse bom pastor. E é importante perceber que assim como a ovelha não pode se autocuidar, nós também não podemos nos autopastorear. E é interessante porque o evangelho de hoje tem muito a ver com isso. Pega aí o evangelho no seu folhetinho, só para você sacar o ponto nevrálgico da liturgia da palavra, o fio condutor da noite. Mateus capítulo 22, versículo 3. Deus prepara um banquete, uma festa. Esse rei que prepara é Deus, justamente para o seu filho, o noivo, e o noivo é Cristo. Quem é a noiva na metáfora dessa parábola? A humanidade, todos. Mas no primeiro lugar é Israel. Por isso que os primeiros convidados ao banquete é o povo hebreu, é o povo escolhido, é o povo que tem as raízes no Antigo Testamento em Abraão. Mas esse povo aqui não quis ir para o banquete. E depois saíram pelas encruzilhadas chamando a todos. E todos que foram encontrando foram convidados até que a sala do banquete encheu-se por completo. Mas estamos falando em pastorear.
Nós não podemos nos autopastorear, nos autocuidar. Por isso que a ovelha precisa do pastor. E é por isso que Davi utiliza esse recurso metafórico ou parabólico para poder então dizer que nós somos a ovelha que precisa dos cuidados do pastor. Ou seja, somos os filhos que precisamos dos cuidados de Deus, que é nosso Pai. Mas vejam o primeiro grupo, 22, versículo 3. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Conscientemente, eu não quero ir na festa. Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso que Deus cuide da minha vida e da minha existência. E essa fala não é inconsciente, minha gente. Há um convite, há um chamado e há uma resposta consciente daqueles nesse primeiro grupo que foram chamados. Não, nós não vamos, nós não queremos saber de Deus. E infelizmente existem muitas pessoas que realmente não querem saber de Deus. Segundo grupo, descemos lá no versículo 5. Mas os convidados não deram a menor atenção. Aqui é o segundo grupo. Novamente o mesmo convite para a festa. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. O segundo grupo é o grupo dos indiferentes, que não dão atenção às coisas espirituais, que estão preocupados com as coisas mundanas, com as coisas profanas, com as coisas da vida. Tem gente que só vem na igreja e só procura Deus quando as coisas estão péssimas, trágicas na vida dela. Elas são indiferentes ao chamado de Deus, à liturgia dominical. Elas são indiferentes ao Deus que a espera ansiosamente todos os domingos na Santa Eucaristia. Elas são indiferentes à palavra de Deus. Elas são indiferentes ao Evangelho. Elas são indiferentes ao amor de Cristo. Elas são indiferentes à oração. Elas são indiferentes à caridade evangélica. Estou preocupado com os meus negócios. Eu quero dinheiro, 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 pecúnia. É só o que eu quero. E infelizmente, cemitério não tem cofre, e no caixão não tem gaveta. Como somos indiferentes e indispostos ao chamado que Deus tem a cada um de nós. Como fazemos as coisas para Deus, quando fazemos com tanta mediocridade. Deus sempre fica para último. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver tempo, eu vou orar. É sempre o último dos últimos. Deus sempre me coloca no coração dele em primeiro lugar. E na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha estrutura humana, psíquica e espiritual, Deus sempre está por último. Mas é um outro grupo ainda. Versículo 6 do capítulo 22. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Vejam, a paciência de Deus. Chamou um primeiro grupo. Não vamos, não queremos saber de festa de ninguém. Segundo grupo, somos indiferentes. Nós temos negócios a tratar, temos dinheiro a intercambiar. Nós não queremos saber de nada sobre festa de Deus, festa do reino. Não queremos. Mas há um grupo que é hostil, é violento. O teólogo e psicanalista Anselm Green, um pensador alemão, em uma de suas obras, ele vai dizer justamente, reinterpretando este texto, que o ego não gosta de ser incomodado. Quando o nosso ego ele é incomodado, ele age com violência, ele age com hostilidade. É assim que nós entendemos isso aqui: a agressividade e a arrogância. Gente arrogante não ora, gente arrogante não se ajoelha na presença de Jesus, gente arrogante não se confessa, gente arrogante não tem tempo para Deus, porque Ele é o próprio Deus dele mesmo. Há uma autotranscendência no contexto filosófico e antropológico aqui. Mas sabe o que é lindo? É que apesar de ser quem somos, cabeça duras,
de sermos pessoas que somos indiferentes a Deus, que não prestamos atenção a Deus, que não priorizamos Deus na nossa vida, que só buscamos a Deus quando nos interessa, Deus não desiste de nós. O fato é, não que nós sejamos bons, Deus é bom. Deus então continua pacientemente buscando convidados para a festa do Filho. Versículo 9, desce os teus olhinhos ali um pouquinho. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Chame todos, os pobres, os mendigos, os doentes, os feridos, os bons, os maus, os grandes, os pequenos, chame todo mundo. Sabe o que é isso? Isso é um pastor buscando as ovelhas. Quantos de nós aqui fomos encontrados na encruzilhada da vida, minha gente? Quantos de nós fomos encontrados por Deus quando ninguém mais acreditava na gente, somente Deus? Quer um exemplo claro disso? O apóstolo Paulo foi encontrado na encruzilhada de Damasco. Um homem que perseguia a igreja, um homem terrível. Ao mesmo tempo que ele parecia ser um leão voraz, feroz, não passava de uma ovelha ferida, que precisava do perdão e da ajuda. Ele era autossuficiente, arrogante, prepotente, até que caiu no caminho para dizer que em algum momento a vida vai te derrubar. Ou se vai? Ah, vai. Gente que anda principalmente com o nariz muito para cima, uma hora ela vai tropeçar e vai quebrar a cara, e é Deus que vai te levantar, porque Deus é bom, porque Deus é lindo. Nas encruzilhadas o bom pastor nos procura. E aí nós podemos retomar a esse Salmo 23. Diga-se comigo: Yahvé é meu pastor, nada me falta. A grande pergunta é: por que será que os que mais precisam de Deus mais têm dificuldade para virem para Deus? Por que é que nós relutamos tanto contra o amor de Deus? Por que é que nós relutamos tanto contra a misericórdia de Deus? Por que nós cremos tanto na ciência e temos tanta desconfiança de Deus? Por que será que nós damos tanto valor ao empírico, ao palpável, ao sensível, e temos tanta dificuldade com o metafísico, com o suprassensível, com a transcendência? O que mais será que Deus precisa fazer para provar que nos ama? O que mais que Deus precisa fazer para que nós saibamos que Ele não é vingativo, mas que Ele é amor, que Ele é terapeuta por excelência? É o filósofo Heidegger que em algum momento vai dizer que o nosso Deus é aquele que pastoreia a nossa alma. Toda alma precisa deste pastor. E aí, minha gente, permita ser essa ovelha frágil, permita ser essa ovelha abatida, permita ser essa ovelha com vícios, essa ovelha com problemas, essa ovelha com carências, essa ovelha com medo, essa ovelha vulnerável. Despa-se dessa fantasia de leão e assuma a sua real identidade como ovelha ferida, pequena, frágil, que necessita desse pastor que só quer nos curar, nos amar e devolver-nos a nós mesmos. Diga isso comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou concluir com o próprio Salmo. São 5 verbos que eu encontro aqui, que
que falam dos cuidados de Deus para com as suas ovelhas. E de um modo muito particular, os familiares e amigos desses 2 sétimos dias é ainda mais especial para vocês ainda. Escute isso, diga-se comigo: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. O primeiro verbo do cuidado de Deus é o verbo repousar, do grego anapausis, do verbo anapauso, parar e descansar. Quanto tempo faz que você não para descansar no colo de Deus? Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos e fatigados com o vosso fardo, porque eu vos darei descanso e alívio. Mateus capítulo 11. Vir à missa é um descanso para a alma. É uma pena que muita gente vem à missa preocupado com o relógio. É uma pena que muita gente vem à missa preocupado com o celular. É uma pena que muita gente vem à missa já preocupado com o que vai fazer depois. Esse aqui é um tempo de repouso. É o tempo que Deus está cuidando de você. Não pense você que você está aqui sentado nesse banco por acaso. Ainda você que veio aqui hoje por obrigação, não queria vir, veio por obrigação, empurrado quase, bicudo, nervoso, está aí sentado, está descansando no colo de Deus, queira você ou não. Porque o colo de Deus também é para os resistentes, é para os murmuradores, até porque Ele sabe que nós estamos cansados, porque nós muitas vezes queremos levar a vida sozinho, sem a dependência dEle, sem a força dEle. Olha o que Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso na carta aos Filipenses, Paulo disse isso preso. Paulo estava na cadeia, injustamente. Paulo foi preso pelo Império Romano. Paulo está na masmorra, no cárcere. E Paulo está preso porque pregava o Evangelho. O imperador mandou prender Paulo, porque Paulo era o homem que pregava Jesus Cristo. E na cadeia, Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Como pode Paulo sentir-se forte na cadeia? Porque Paulo sabia que ele estava sendo fortalecido, assistido, guiado. Estava, mesmo que na cadeia, injustamente repousando em Deus. Repouso em Deus. Segundo verbo, diga-se comigo: para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Verbo restaurar, segundo verbo. O Salmo 22 nos fala sobre restaurar as minhas forças. Quando Davi cantou o Salmo 22, tocando a sua bela harpa e sua cítara, Davi canta esse salmo, até porque Davi era um grande instrumentista, um grande músico, um grande musicista. Davi, quando canta o Salmo 22, Davi está dizendo o seguinte: Deus restaura a minha força, porque Davi foi um homem muito enfermo. Restaurar na Bíblia significa Deus faz nova todas as coisas. Perder alguém que nós amamos é muito triste. Ainda mais um pai e uma mãe que perde um filho ou uma filha. Não existem palavras que console ou conforte. E não sou eu que vou ter a ousadia de confortar, até porque essa é uma dor que eu não estou sentindo, a não ser o pai e a mãe que sente porque perderam, ou perdeu o seu filho ou sua filha. Mas veja, é só Deus que pode restaurar você, ninguém mais. Ninguém. É só Deus que tem o poder de fazer novo todas as coisas. A Igreja Católica não reza missa para gente morta, minha gente. Se você veio aqui celebrar para quem morreu, eu sinto muito. Você está no lugar errado, na igreja errada. A Igreja Católica Apostólica Romana celebra a missa da ressurreição, de quem está restaurado, de quem está novo. Nós celebramos a continuidade da vida. Onde estão os nossos mortos? Vivos em Deus.
guardados em Deus, restaurados em Deus, não choram mais, não sangram mais, não precisam mais de morfina, não precisam mais de medicamentos, estão novos e renovados e restaurados, porque esse Deus é o Deus que faz novo todas as coisas. A Ele uma salva de palmas. Diga-se comigo: Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. O terceiro verbo é o verbo guiar. O pastor que guia as suas ovelhas. Coloque na tua cabeça que Deus não está à frente, dizendo para você: vem. Não, não está. Coloque na tua cabeça que Deus não está atrás de você, te empurrando, dizendo: vai. Também não está. Porque Ele é guia. É Ele que vai tirando o colonhão, é Ele que vai abrindo o caminho, até porque Ele disse: eu sou o caminho. É Ele que vai dizendo para a gente, quando você anda com um guia numa montanha, o guia vai à frente dizendo: cuidado aqui, devagar aqui, pode ter uma cobra aqui, cuidado, tem um buraco aqui, tem uma pedra aqui. Esse é o guia, esse é Deus. Cuidado, para, recua, pensa direito, não faça isso, não tome essa decisão, não traia a tua esposa, não pule o muro. Você vai jogar fora o teu casamento de tantos anos, vai trair os teus filhos. Não acesse site pornográfico, não adultere. Está bebendo demais, para de beber. Está suprindo tuas carências com drogas lícitas e ilícitas. Ele é o guia. Coloque Jesus entre você e as tuas preocupações. Coloque Jesus entre você e os teus medos. Coloque Deus entre você e os percalços da vida, porque Ele é guia. Eu não sei o que eu vou fazer segunda-feira com essa preocupação. Não faça nada. Coloque Deus entre você e as preocupações de segunda-feira, e deixa Ele guiar você, e Ele te guiará. O quarto verbo, diga-se comigo: ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Aqui eu encontro, nas entrelinhas do texto, o verbo defender. O pastor defendia a ovelha com o cajado. Cajado no Antigo Testamento se transformou na cruz no Novo Testamento. O cajado no Antigo Testamento era o bastão e a arma que o pastor tinha para defender a vida da sua ovelha. No Novo Testamento, o cajado transformou-se na cruz, que o bom pastor morreu para salvar de todos os males você e eu. Diga assim comigo: diante de mim prepara a mesa à frente dos meus opressores. O quinto e último verbo, e eu termino, é o verbo providenciar. À tua frente, à frente dos teus opressores, dos teus inimigos, eu preparo uma mesa. Olha aí. Olha a mesa que Deus te convida toda semana para dizer o tanto que Ele te ama. A Eucaristia. Olha o alimento aí. Toda semana. Toda semana. Toda semana esse cara está presente conosco na Eucaristia. 5 verbos de um Deus que é pastor. Defende, guia, providencia
Deixa eu te falar uma coisa, fazer um apelo para ti. Para você que está longe de Deus há tanto tempo. Para você que é o católico que vem na missa, 1 ano sim, 2 anos não. Deixa eu te falar para você. Como um simples ser humano, pecador, frágil e porcaria como eu sou. Deixa Deus cuidar de você. Você não pode sozinho. Você não pode. As coisas estão difíceis na tua vida porque você está querendo fazer do teu jeito e sozinho. Você tem um pastor. Tem dias que é para descansar, não é para fazer. Deixa ele fazer. Deixa ele te ajudar. Divida um pouco esses pesos que você tem carregado. E ó, você que aqui celebra hoje o 7º dia, você pode até chorar de saudades, mas você não deve chorar de tristeza não. Sabe por quê? Porque essas 2 ovelhas que nós celebramos hoje, o 7º dia, que passaram pela vida de vocês, voltou para casa, voltou para o pastor, e elas estão bem. Eu tenho certeza que se elas pudessem falar com vocês hoje, conosco aqui, elas diriam: fique bem, porque nós estamos bem. Estamos no colo eterno do bom pastor. A esse grande Deus que é nosso amigo, uma grande salva de palmas.